Nós vamos começar a nossa chamada de hoje, o que muda na minha vida, o que muda com a minha vida, com o fundamento. Algo assim, se não me engano. E a ideia da gente fazer esse bate-papo é mobilizar mais a energia para que a gente possa perceber as possibilidades que existem e a energia que está em cada classe que a gente faz. E hoje nós vamos falar especificamente do fundamento. Quer dizer, nunca especificamente, né? Quando a gente fala em energia, é bem dinâmica a coisa. Então, para quem ainda não me conhece, sou o Fábio Meira, facilitador certificado de Access Consciousness. Também sou maestro, sou tradutor da equipe oficial do Access, traduzo as classes do Dan, do Gary, do Brandon, da Simone, de uma série de outros facilitadores internacionais. E foi uma das coisas que me atraiu para essas ferramentas incríveis. Então, assim, talvez um pouco do que eu percebo do que vai ser contribuição aqui hoje. E como a gente fala no Access, tudo é energia. E, aliás, assim, para a gente tirar um pouco desse paradigma de Access, o objetivo principal, né? Quer dizer, se é para dizer um objetivo, mas eu vou colocar vocês no mudo aqui, gente, só para a gente ter mais limpeza na gravação, e a hora que alguém quiser falar, fica à vontade para tirar do mudo, ok? Então, o Access tem a ver com empoderar você, saber que você sabe. Então, se é que a gente pode falar de um objetivo para tudo que a gente faz, para cada classe, para cada espaço que a gente chega, é justamente isso, é ter mais acesso àquilo que você sabe, ao seu saber intuitivo, ao seu saber natural, ao saber que não é validado nessa realidade, ao saber de coisas que às vezes essa realidade ainda não sabe lidar, que é o que cada um de nós tem de único. Então, quando a gente fala em classes, né, o que eu vou fazer numa classe como fundamento? O que eu vou fazer lá por 4 dias? Ótimo, a gente tem um manual que tem uma série de tópicos que a gente vai falar, e esse manual vai ficar com vocês depois, vocês vão poder pesquisar, vocês vão poder, enfim, reler ele, que muitas vezes o que acontece durante as classes, como a gente fala bastante, você está abrindo um espaço de possibilidade totalmente novo, e nem tudo aquilo entra no seu mundo com total facilidade já de início. Então, muitas vezes você olha o manual depois de um mês, depois de uma semana da classe, você abre lá e vê coisas que você não tinha visto ainda. É super incrível isso. E o fundamento, na verdade, tem esse... No passado era chamado nível 1, e depois o Gary resolveu mudar o nome para fundamento, que é uma classe que habilita você, prepara você para ir para as classes mais avançadas. E não avançados no sentido significativo, no sentido de linear, no sentido de nada, mas sim no sentido de preparar você a ser mais daquilo que você sabe ser, que é único, que é exclusivo, que só você sabe ser. Aí você pode receber muito mais de cada uma dessas classes, muito mais de cada uma dessas energias, e começa a funcionar diferente. Então, hoje eu não sei quem aqui já fez essa classe, eu vou falar um pouco da minha experiência, das classes que eu tenho feito, do que mudou na minha vida, do que continua mudando, e que convite isso pode ser para vocês e para as pessoas que vão assistir a gente no futuro. Nada do que a gente faz, hoje uma das coisas que eu percebi muito claramente, nada do que a gente faz é linear. Por exemplo, a gente não está fazendo isso aqui agora só para nós. Nós estamos criando um espaço diferente, nós estamos disponibilizando para o mundo algo que antes não estava disponível. E olha que incrível, a nossa escolha de fazer isso, a escolha de estar aqui para esse momento agora, é que torna isso possível. Então é muito bacana ver isso aqui. É muito bacana ser, perceber e fazer parte de tudo isso. Alguém aqui teria uma pergunta para a gente começar? Para não ficar falando sozinho? A gente pode tornar isso um diálogo assim, bem gostoso. Quem aqui já fez fundamento, quem nunca fez fundamento, quem já ouviu falar do fundamento, quem está
buscando fazer agora o que a gente está criando para São Paulo, depois a gente tem na Argentina, depois vamos ter lá na Europa também, já criando para frente, e quem mais? E um monte aí que está já marcado aí, enfim. Estou esses dias aqui na agenda, preparando as criações, percebendo a energia para 2020, está incrível, está muito expansivo. E escolho mais, mais ainda. Então, quem quer falar um pouco? Posso Perguntar? falar? Pode. Eu já escolhi fazer o fundamento. Eu escolhi 2 vezes fazer. Eu quase... Só Uhum. que eu fui... Por acaso eu estou inscrita com você, mas antes eu tinha Ótimo. paguei a inscrição para Cris Matsusaki e falei, nossa, Uhum. senti a mesma energia acontecendo. Na hora que eu paguei, eu falei assim, não, mas foi leve demais. E aí começou assim, tipo, não, acho que eu não vou fazer, porque... E aí eu percebi exatamente a mesma energia da dúvida, de que não, talvez seja Uhum. melhor a outra pessoa, talvez seja melhor eu fazer uma coisa antes, talvez eu possa fazer, porque eu tô falando de fazer com o Fábio e não com o Rodrigo, com o Uhum. Rodolfo, com qualquer pessoa. Ah, talvez aquela outra pessoa tenha uma coisa muito mais especial para mim. E daí eu pensei assim, quer saber? Eu não preciso do fundamento, coisa nenhuma, eu não vou mais nem fazer o fundamento. Eu quase falei assim, então eu não vou fazer o fundamento, então. Eu não preciso do fundamento. Por que eu preciso do fundamento? Talvez essa seja a pergunta. Mas aí por ter percebido exatamente a mesma Boa. energia, eu falei, eu acho que eu vou fazer o fundamento, seja lá. Ai, ai. Bom, eu percebi no que você falou algumas coisas bem interessantes de notar. Primeiro, é bem legal que você disse, eu não preciso fazer o fundamento. E, na verdade, assim, um dos convites do fundamento, no meu interessante ponto de vista, de tudo que a gente faz nessas classes, é sair da necessidade. Quer dizer, precisar a gente não precisa de nada. Essa realidade cria necessidades para a gente que não existem. Então, um dos convites, por exemplo, da classe, quando eu peço energia e acesso em todos os lugares que eu vou, é qual seria a realidade que a gente pode criar, instituir, atualizar aqui, que vai além das necessidades. Já percebeu aqui quantas pessoas estão buscando resolver problemas, quantas pessoas estão buscando satisfazer necessidades, quantas pessoas estão trabalhando ou funcionando a partir desse espaço de que, para que eu preciso disso? E, na verdade, se o convite, a expansão for muito além do precisar ou da necessidade. Se, por exemplo, assim, você puder perguntar, se eu escolher isso, o que isso vai criar na minha vida? Sabe? Ou o que eu posso receber disso? Isso com tudo, eu estou dando o exemplo da classe, mas você pode fazer isso. Eu comecei a fazer, por exemplo, uma das coisas que, desse monte de ferramentas que a gente recebe numa classe de 4 dias como fundamento, começar a interagir diferente com o mundo. Sabe? Quando eu vou comprar alguma coisa, quando eu vou me aproximar de alguém, quando eu vou escolher uma viagem, quando eu vou fazer uma classe, quando eu vou fazer uma escolha qualquer, mais simples, desde que roupa eu vou usar hoje. É um convite assim a funcionar a partir da pergunta. A Marta esteve com a gente lá no... A Marta não está aqui, desculpa, eu achei que ela tinha entrado. Pode pôr nisso. Quem já esteve com a gente nessas classes, eu costumo enfatizar bastante isso. Quem aqui já ouviu falar de uma realidade além dessa realidade, por exemplo? Eu costumo falar bastante dessa realidade além dessa realidade, por quê? Não como um sentido de superioridade ou invalidação ou algo desse tipo, mas sim, você já se perguntou alguma vez o que tem além daquilo que está na superfície, daquilo que parece ser, daquilo que é para satisfazer e acaba não satisfazendo, daquilo que a gente está buscando no outro que nós temos, enfim. E se tiver um jeito diferente de funcionar aqui nessa realidade, que funciona para a gente de verdade? Com dinheiro, com as habilidades que a gente tem, habilidades sensitivas, habilidades psíquicas, habilidades até com entidades, habilidades com, sabe, comunicação telepática, uma série de outras coisas bem legais. Habilidades com relacionamento, com criação,
E com tudo isso, você vai começar a perceber que aquilo que você via como realidade, que é assim, de repente você já está num espaço bem mais expansivo, que é de ver possibilidades. E quando a gente percebe, como a Patrícia falou, eu fiz inscrição e ia fazer com a Cris, depois eu perguntei por que não faço com outro, será que eu preciso fazer, enfim. E a gente fala em energia, cada pessoa tem uma energia única. Por exemplo, quando você escolhe fazer, você faz a pergunta, quem vai ser contribuição para mim nesses 10 segundos? De repente você começa a ter consciência, algo expande, algo fica pesado, alguma informação vem para você, e aí você vai perceber o que sua escolha está criando. E a gente está entrando já num espaço de escolher além dessa realidade, escolher além dessa necessidade. Se você for ver, por exemplo, quem facilita barras, está renovando a licença, precisa fazer um fundamento. Precisa, entre aspas, vamos colocar. Porque tem umas outras coisas que a pessoa pode fazer também, mas a questão é, o que um fundamento vai abrir de espaço para você facilitar classes de barras, por exemplo? Percebe que é a energia de uma outra pergunta, de um outro espaço? E aí se você perguntar, ok, se eu fizer o fundamento, como vão ficar minhas classes de barras depois? O que isso vai criar mais para o mundo? E uma das energias que a gente tem incluído bastante nas criações online, presencial também, e nas classes do Access tem se falado muito disso, é que nós temos aqui algo melhor para criar, algo maior. Por exemplo, temos um planeta para cuidar. Já percebeu o quanto das nossas escolhas impactam na vida e na prosperidade desse planeta? Já percebeu quanto a gente está aqui para destruir? E já percebeu quanta destruição existe por inconsciência? Já percebeu que cada vez que escolhe mais consciência, que você entra nesse movimento, que você acessa mais essa energia, você está mudando não só você está criando mais disso para o planeta, você está criando mais disso para suas classes. Então, uma das perguntas que a gente faz recorrentemente é que energia, espaço, consciência e escolha nós e nossos corpos podemos ser para criar uma terra viva, próspera e sustentável para 10 mil anos. Já percebeu que quando a gente fala em criar nessa realidade, as pessoas vão para o espaço de criar para necessidade, criar para aposentadoria, criar para, sabe, para as férias, criar para pagar as contas, girando em torno disso. Agora, o que acontece quando você abre esse ciclo para criar para uma terra viva e sustentável para 10 mil anos? Percebe que a significância das coisas muda? Se eu posso até dizer desaparece? Não sei se vocês conseguem captar, assim, do que eu estou falando. Às vezes é um conteúdo energético, é algo muito grandioso. Só de falar isso, assim, minhas moléculas vibram, porque é como se o universo inteiro estivesse do lado da gente dizendo, escolhe mais, estamos com você. Escolhe essa realidade que é possível, escolhe essa realidade de mágica, escolhe essa realidade além. E a partir daí que a gente faz esse convite. Eu, por exemplo, escolho viajar, ir para lugares diferentes para, sabe, levar mais da consciência daquilo que eu posso contribuir. Pergunto que contribuição eu posso receber, porque uma das coisas que a gente também não faz muito nessa realidade é se permitir receber, que é uma das coisas que, como vocês já ouviram falar, do ser infinito, funciona a partir de perceber, saber, ser e receber infinitamente. Então, quantas vezes a gente se permite receber de lugares diferentes, receber de energias diferentes, receber de algo que vai além dos pontos de vistas locais, sabe? Quando a gente cria aquele nosso círculo de amizades, a cidade, o país, sabe? As pessoas assim, não, mas, enfim, uma das escolhas que eu fiz para mim é quebrar todos esses círculos e buscar cada vez mais o espaço de um ser infinito, sabe? Além de ser brasileiro, além de ser homem, além de ser qualquer definição que a gente tem dessa realidade, mas sim, como ser infinito, o que eu posso contribuir para esse planeta e que realidade diferente a gente pode criar. E a partir dessa energia, começa o movimento de criação. Percebe? Que é algo diferente.
é algo em busca de uma expansão, de algo maior. Uou! E tem bastante energia movimentando aí. Uau, que delícia. E aí, Paty? Contribuiu? Trouxe um pouco mais de clareza? Sim, é bom, na verdade isso traz mais leveza, porque eu acho que a minha Ok. limitação, o que veio, a dúvida, ela veio me trazendo todas as limitações também do dinheiro. E aí Hum, eu vejo, e aí vai ficando bem pesado e sem sentido. Por isso que eu disse, eu não preciso desse espaço, eu não preciso mais. Eu escolho não. Que é muitas pessoas dizem, eu tem pessoas que transformam a vida fazendo fundamento. Eu não sei se eu vou dar vai ser uma contribuição, qual tipo de contribuição mas estou dizendo que eu já escutei. E, poxa, eu não paguei até hoje uhum, o fundamento, estou devendo um tanto. Falei, bom, ótimo, então vou criar mais dívida, que legal. Aí eu vou ter que criar mais necessidade ainda, e aí isso vai ficar cada vez mais pesado. E quer saber, eu só quero pegar um ônibus e ir para a praia e ver o mar. E, sinceramente, eu ainda sinto isso, sabe? Eu tô, tipo, amanhã, eu não sei se realmente eu pego um ônibus e vou lá para a serra, para uma casa no meio do mato, para voltar para dia 3. Ou se eu vou querer uhum, continuar no mato o tempo inteiro, entendeu? E vem uma coisa assim, porque eu preciso disso. Ainda acho que tem um lugar do. Na verdade, eu não acho que é do preciso, não. Quando você falou isso uhum, tudo, eu sinto que tem essa coisa da expansão, porque foi muito leve fazer a inscrição. Não é indescritível a sensação que eu uhum, tive, assim. Eu falei, uau, isso tem alguma coisa a mais, porque não foi só aquele dinheiro, sabe? uhum. Eu tava fazendo a conta assim, Sim. realmente assim, ai, que bom que é 360, porque o da Cris eu dei 700. Só que assim, eu falei, Ah. aí, sabe? Mas não tá fazendo sentido. Então, assim, eu tô achando interessante. Até agora, eu tô achando assim, eu tô assim, curiosa, não é curiosa, eu tô recebendo isso, eu tô achando que eu escolhi, porque antes eu achava que eu tinha que, e daí em algum momento eu falei assim, não, eu vou fazer o fundamento, não era aquela coisa, uau, o fundamento Uhum, custa 5.000, tarará. Não, a uhum. sensação da escolha foi de um outro lugar, e eu tô honrando Sim, isso. bacana. E sobre isso, até assim, eu compartilho uma coisa, se vocês me permitem aí, que mudou para mim a partir do fundamento. Quando eu fui fazer a primeira vez, eu também estava nesse espaço de olhar, nossa, esse dinheiro todo para um curso, 4 dias, e depois e se não mudar? E se as coisas, né? E se eu que estiver só criando mais uma dívida, mais uma despesa aqui? E assim, quando eu fiz o fundamento, eu estava vindo de uma classe com o Dr. Dan Heer, no Rio de Janeiro, aquele ano, que foi o Sendo Você Mudando o Mundo, 3 dias e meio. E lá eu fiquei sabendo dessa possibilidade, que é uma das poucas classes que você faz, acho que é a única com ele, que você faz antes de fazer o fundamento. E eu queria conhecer essas pessoas, esses seres incríveis que trouxeram essas coisas para cá. E alguém me falou que tinha esse curso, 4 dias, e enfim. Eu posso compartilhar uma coisa para vocês. Se alguém é bom em resistência, vocês estão olhando para essa pessoa. Ou, aliás, era, né? Assim, resistir até o final. E você busca nessa realidade todas as provas. Você busca quem fez, você busca o que dá para fazer com esse dinheiro, tantas outras coisas que eu podia fazer com esse dinheiro, tanta coisa que eu podia arrumar, tanta coisa. Sabe o que trouxe mais clareza para mim naquela época? E hoje eu não sei se ainda em alguns lugares nessa realidade até poderia dizer isso. É uma coisa assim, para quem dá muito valor para o preço, para o dinheiro, pergunta para você o que sairia mais caro, você fazer ou você não fazer? Que eu estava num momento, por exemplo, assim, de escolher mudanças na minha vida. Então, quando, sabe, você vai para essas perguntas, faz assim, nossa, ficou super expansível, me via na classe, aqueles 4 dias, cara, vou trabalhar essas questões aqui, já tinha, sabe, as coisas que eu queria levar para a classe para que a gente pudesse ter mais espaço. E ainda assim, eu vim de um mundo totalmente linear, assim, né, corporativo e tal, onde as coisas seguiam muito uma lógica, planilha, essas coisas assim. E eu via tudo aquilo e aí depois chegava naquele ponto, mas tinha que ser tanto assim, podia ser um pouco menos, talvez metade, talvez, né? Alguma coisa assim. Por que essa consciência tem que ser tão cara assim? Aí uma citação que eu lembro até da educação, como trabalhei assim, lecionei por mais de 20 anos também.
Se você acha que educação é cara, experimente a ignorância. E aí eu converti aquilo para o meu mundo naquele momento. Se você acha que é caro você botar esse dinheiro agora para mudar as coisas que você está buscando mudar, agora joga para frente e faz de conta que você não vai fazer isso, você vai deixar passar esse trem e não vai mudar isso. O que vai custar mais caro? Você continuar na mesmice, fazendo tudo igual, quer dizer, isso foi na minha experiência naquela vez, né? Ou você dá esse salto agora e ter experiência. Bom, eu fiz, deu certo, minha vida mudou, ou eu fiz, não deu certo, só gastei dinheiro, pronto. Eu vou ter consciência da escolha que eu fiz. E assim, meu testemunho, tá? E as pessoas que me conheciam naquela época e o que eu escolhi a partir daquela escolha, as coisas começaram a tomar outra dimensão, inclusive com a questão do dinheiro. Tipo assim, a renda que eu tinha, praticamente, eu liquidei esse fundamento assim sem perceber. Era como se o dinheiro apareceu de maneira mágica para pagar o fundamento, que eu estava fazendo disso um caminhão de dinheiro, que depois assim, o dinheiro veio para mim, que assim, quando a gente, uma das coisas que eu aprendi é que o dinheiro ele vem para realizar aquilo que a gente escolhe, e é um outro jeito diferente de funcionar também. Eu posso dar mais exemplos de outras coisas que eu fui construindo a partir disso, e eu estou usando isso até hoje. Muitas vezes assim a gente vai para esse espaço da pergunta e nessa realidade parece que está tudo funcionando ao contrário. Ou nessa realidade parece que você queria me dar só uma provinha de que essa escolha é certa, por exemplo. E às vezes a gente está tão focado assim na dúvida que a gente não consegue ver quantas provas, quantas evidências, por exemplo, tem ali que poderiam trazer isso. E eu diria até, faz a pergunta, pede já para essa classe começar a gerar o dinheiro para você. É um outro exercício que eu aprendi a fazer. Quando você está investindo em alguma coisa, pede quanto dinheiro você vai trazer para sua vida e pede para trazer mesmo. Aí você tira, elimina energeticamente o peso do dinheiro, porque percebe que quando a gente dá, por exemplo, eu estou agora extrapolando aí na questão do dinheiro, que na época foi uma coisa que pesou para mim, na minha escolha. Quando a gente está funcionando a partir desse espaço, é como se você desse o dinheiro, poder de escolher por você. Percebe? Aí você vai sempre escolher a partir daquilo que é uma relação que é muito dessa realidade, né? E quando a gente fala em ir além dessa realidade, é como se você convidasse o dinheiro para criar para você. E à medida que você vai usando mais as ferramentas, se permitindo mais ser as ferramentas, mais espaço vai abrir. Porque o fundamento não é o fim. O fundamento, na verdade, é um desfundamento. Que é o quê? É onde a gente está com todas as... Sabe quando você vai construir uma casa, um prédio, tem o fundamento onde vão ser erguidas as paredes, aqui vai ser um quarto, aqui vai ser um banheiro. O que a gente faz vai quebrar tudo isso, porque isso é forma e estrutura. E a gente vai, em lugar disso, criar uma plataforma, sabe? Onde você pode não ter parede nenhuma, onde você pode criar o que você quiser naquela plataforma, porque ela não tem muro, não tem limitação, então você está num espaço de criação. O que seria isso? Nós vamos olhar para os pontos de vista que estão limitando você a criar. Dúvida, por exemplo, como você falou, é o implante distrator, né? Quantas vezes a gente funciona a partir da dúvida? E eu posso dizer para você que na linearidade, na história da, da, da minha vida, eu sempre fui muito assim de querer fazer prova real e ter a conclusão, sabe, aquela certeza de que eu fiz a escolha certa. E nessa busca de certeza, a gente acaba criando mais dúvida, porque você vai gerando variáveis, vai gerando outras variáveis, enfim. Eu ganhei um monte de cabelo branco com isso, para quem depois quiser ver, ficou bem legal, assim. Mas também me trouxe consciência de que existe uma maneira mais fácil. E que é essa maneira que a gente nega da gente, às vezes, que é, sabe, quando você vai para a dúvida, como se chama de um implante distrator, é um implante para distrair você do que você sabe sobre aquilo. Aí você fica na dúvida, girando, né, como um cachorro correndo atrás do rabo, para tentar achar a explicação por quê não.
quanto, na verdade, o saber que você tem está aqui, disponível, só que você está distraído com a dúvida. Então, todos os lugares estamos funcionando a partir de implantes extratores para não acessarmos tudo que sabemos e criar a realidade além dessa realidade que sabemos que é possível. Vamos destruir, descriar tudo isso. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, cultos, garotos e aléns. E, uau, daquela época que eu posso dizer assim que o espaço que abriu, a facilidade que eu tive com o dinheiro a partir de então foi assim notório. Depois de então eu comecei a perceber que muitas coisas que eu não estava me permitindo fazer, porque eu tinha sempre essa coisa com o dinheiro, né? Quando eu juntar todo o dinheiro, daí quando eu perceber que realmente isso vai ser o investimento certo, quando eu souber que isso tudo vai dar certo, aí eu vou fazer. Eu comecei a escolher, o dinheiro veio e até hoje eu vejo as coisas assim. Enfim, para resumir, eu viajo o mundo, faço classes, facilito classes. Agora estou trabalhando já na agenda do ano que vem, estou escolhendo ir facilitar mais cursos fora do Brasil também. Até como uma das coisas que a gente trabalhou agora lá no 3 dias do corpo, né? Lembra? Quantas pessoas no mundo estão esperando pela gente enquanto a gente está aqui dentro da nossa caixinha, tentando achar o momento certo, a hora certa, ou quando o dinheiro chegar. Talvez no dia que a gente acertar na Mega Sena, que daí o dinheiro não vai mais ser problema, né? E assim, quando a gente falou disso, eu fui para esse espaço de, caralho, que porra é essa que eu estou fazendo? Eu estou ainda escolhendo pequeno. Eu estou ainda escolhendo pouco. E comecei a trabalhar a minha energia. Esses dias eu estou em casa aqui, fazendo um monte de perguntas, ouvindo um monte dessas classes. Inclusive, isso é uma coisa que eu faço bastante, que me abre muito espaço quando eu estou assim, nesse espaço de, sabe, as coisas... Porque vamos sair da linearidade, vamos funcionar diferente. Chega uma hora que você quer ver o caminho na sua frente. Só que o caminho não existe até que você der um primeiro passo. Aí ele vai se abrindo. Entendeu? Quando a gente está falando de uma criação de realidade diferente, vai ter momentos de desconforto, vai ter momentos que as coisas vão parecer que não fazem mais sentido, e é ótimo, essa é a hora de ser mais ainda a ferramenta. O que eu posso ser, escolher diferente aqui, que eu nunca escolhi antes, que agora eu não tenho nem ponto de referência, eu não sei nem para onde ir. Aliás, eu não sei nessa realidade, mas é aí que você sabe mesmo. O que você perdeu foi toda aquelas referências de quem já fez isso e se deu bem, quem já fez isso e não se deu bem. Quer dizer, cada um é cada um tem sua escolha e cada momento é um momento. A questão é que essa terra está pedindo agora por uma realidade diferente. E eu escolho atender esse chamado e me coloquei à disposição para o mundo todo. Onde quer que for, onde houver um chamado, onde for contribuição, lá estarei. Como pode melhorar? E assim a gente estava nessa conversa ainda ontem, né, Rê, sobre a nossa classe em São Paulo, que a gente, quando percebeu a energia de fazer a classe, nossa, vamos fazer no começo do ano, fundamento, as pessoas começaram em 2020, assim, tipo, desengavetando os projetos, realmente com a energia de realmente criar, e uau, 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 uau. E agora estamos aqui, está chegando o dia, algumas pessoas já estão escolhendo, algumas pessoas ainda estão na pergunta, e a gente percebeu, uau, que contribuição seria a gente hoje ter uma conversa para, enfim, perceber a energia do que temos aí e perceber o que pode dar mais clareza para as pessoas escolherem. Então, uma das coisas que eu sempre digo é quando a gente vai além dos objetivos pessoais, já percebeu aquelas pessoas que trabalham para comprar uma casa, comprar um carro, depois guardar um dinheirinho para aposentadoria, para pagar os médicos, para depois pagar, enfim, essas coisas. Tudo bem, é uma linearidade, é uma vida, é uma escolha. Mas alguns bons humanoides ou não tão bons humanoides não se satisfazem só com isso. Então, que realidade além dessa realidade a gente pode criar? E como a gente pode ser isso com e para o planeta? Marcela colocou aqui, além de tudo que você falou agora, de experiência sua e o que a Patrícia levantou, estou na situação do trabalho por estar trabalhando sexta a segunda. O que aconteceria para que eu fosse e a minha escolha, para que eu fosse a minha escolha chamada fundamento? Acabo de encontrar aqui a frase, quando o sol dentro for igual ao de fora,
você estará pronta. Boa! E o que isso quer dizer? Ô, Marcelo, e aí? Fábio, Fala. posso falar? Ficou meio confuso. Pode. Não, Pois então, é. porque foi engraçado que eu fui para trocas lá, quando vocês estavam nos 3 dias de corpos lá com o Harris. Aí na hora que eu te vi, eu falei, vou falar com ele sobre a transliteração. Aí eu te perguntei, aí você falou, vai ter em Natal, que você até olhou sua agenda. Uhum. Eu falei, tudo bem, seu Wine, eu Sim. estou escolhendo ampliar o universo Uhum. linguístico com você. Que foi aí onde você foi me chamando a atenção. Só um minutinho, filho. E eu já tinha escolhido fazer Sim. fundamento para 2020. Aí veio, pum, você vai fazer no começo do ano. Eu falei, não, tô dentro, né? Já tinha escolhido. Aí eu comecei a pensar, e o que eu faço com sexta e segunda-feira? Eu fiz uma inscrição, eu falei, agora... Eu fiz várias escolhas, até de alteração de emprego, de tudo. Então, como eu escolhi um monte de coisa e eu tô deixando fluir, eu falei assim, vai que eu mudo de emprego, eu vou precisar de 2, 3 dias para alterar as coisas. Aí já tô dentro do fundamento, melhor ainda, né? Uhum. É toda essa loucura aí da vida. Assim, como é começo de ano, a gente pegou uma data que, por exemplo, algumas empresas nem voltaram a trabalhar, né? Quer dizer, ter essa facilidade agora. E realmente, assim, a ideia é que realmente a gente pegue todo esse movimento de mudança, de virada de ano, toda essa energia, e a gente realmente trabalha ela para criar algo diferente, para criar algo que vai além disso. Uma outra pergunta aqui que veio agora, do iPhone. Fundamentos somos mais consciência midiática que contamos para nós mesmos e compramos dos outros? Sim! A gente pode falar de tudo isso. E tem umas partes bem interessantes sobre mentiras, sobre segredos, sobre manipulação, sabe? Coisas assim que são tão sutis nessa realidade que às vezes escondem ali algumas limitações e alguns instrumentos ou algumas manobras que essa realidade faz só para manipular a gente a escolher menos, a ser menos, a não se destacar, né? E quando a gente vai além desses véus, além desses pontos de vista, e realmente o espaço de facilitação das classes é aquele espaço de realmente não ter ponto de vista, para que a gente possa olhar para tudo como é, entendeu? E a partir daí a gente poder ser a pergunta do que vai criar mais naquilo ali. E realmente, nessa realidade tem muita coisa sobre mentira e ética que são manipulações de massa dessa realidade para que você realmente possa se submeter a ela e não escolher nada além dela. Mas, enfim, com mais detalhes, mais informações, a gente pode ver o que é possível também. Que uma das coisas que a gente fala em criar além dessa realidade é não excluir ela, é incluir ela também. Afinal de contas, nós escolhemos encarnar aqui nessa realidade e aquilo que sabemos que pode criar algo além dela, inclui ela também. E aí que fica mais interessante. E não de um espaço de lutar, de querer ver o que está certo, o que está errado, de defender isso, defender aquilo. Olá, olá. Quem congelou? Fui eu ou foi ninguém? Posso fazer uma contribuição aqui para você, Marcela? Posso, Fábio? Sempre, Rê. Olha só, eu tive muitos anos trabalhando em corporação. Eu trabalhei mais de 20 anos no mercadão de comunicação em empresas. E teve uma hora que eu verdadeiramente escolhi que aquilo ali não fosse o que dominava mais a minha vida. E aí eu comecei a fazer escolhas mesmo. Eu comecei simplesmente a comunicar primeiro o universo, quando eu escolhia um curso, uma viagem, né? E depois eu estava tão empoderada da minha escolha
que eu virava para os meus chefes, eu simplesmente comunicava, olha, eu vou me ausentar X dias, porque eu escolhi fazer um curso. Eu cheguei num ponto que eu falava, olha, eu vou pegar as minhas férias, só que eu vou ficar 50 dias na Índia. Eles falavam, tá. Sabe por quê? Porque a escolha era tão forte dentro de mim que nada podia me parar. Nada. Então, se a sua questão são esses 2 dias úteis que você vai ter de faltar no seu trabalho, escolhe verdadeiramente dentro de você e simplesmente deixa que o universo cuida de tudo para você. Como seria? Ai, E outra pergunta que eu faria, por exemplo, você percebe que se você não definir que isso é um problema, que possibilidade tem ali por você ter que se ausentar esses 2 dias? Vai que de repente você está aberto à possibilidade de simplesmente a empresa vir pedir para você ficar 2 dias a mais em casa, porque eles vão reiniciar depois desses dias, enfim, não sei. Quer dizer, todo lugar onde a gente tem uma definição, a gente já está partindo de uma conclusão de que existe algo sólido ali. E uma das coisas que a gente trabalha com as ferramentas, além da energia da escolha, como a Renata falou, quando você escolhe alguma coisa, o universo inteiro tá sempre contribuindo. É uma coisa que eu vi uma vez, o universo sempre diz sim. É só a gente pedir. Às vezes a gente vê que está vindo caca na nossa vida e a gente não presta atenção onde a gente está pedindo a caca. Quer dizer, muitas vezes a gente já está criando que isso vai ser um problema, então ele manda um problema. E quando você vai para a energia de escolher e tudo vai ser favorável, tudo vai contribuir, de repente tudo aquilo que a gente não definiu nada é aquele espaço em que o universo pode surpreender. É mais ou menos isso. E é engraçado que quando eu vi, eu já vinha fazendo algumas escolhas. Quando eu conheci o Access, quando eu decidi, finalmente, assim, escolhi o despertar do meu ser, muita coisa começou a acontecer. E eu falei, 2020, começo de 2020, eu vou fazer fundamento e em fevereiro eu vou estar no Global Foundation. Isso daí eu já coloquei como, não é meta, é como escolha de vida. Então eu sei que eu queria isso e eu falei, quem que vai fazer em janeiro? Porque eu quero ver como que é o antes e o processo durante desse Global. Quero ver toda a alteração, quero sentir isso. E quando eu falei, eu até conversando com a Rê, eu falei assim, eu só tô nesse negócio desse impasse, e eu já tinha feito a escolha de alteração de emprego, eu recebi tanta consciência da alteração, de como assim, vai que tá tudo certo? Para de se boicotar, é aquele acho que muitos de nós, principalmente que está entrando pro Access agora, até vai um pouco do que a Paty falou, a gente se auto-sabota. O medo é tão forte da mudança que vai vir a autossabotagem. Então, vocês estão falando, eu estou fervendo aqui, minha cabeça está fervendo, eu estou pegando fogo, literalmente, e se eu fecho o olho, eu já vejo as classes, eu já vejo tudo acontecendo. Eu tenho muito dessa visão, então eu já vi tudo acontecendo, eu sei que é para ir, parar de ter medo e vai. Então, obrigada, Rê, mais uma vez. Vou te contar mais um segredinho também. Se você, quem faz fundamento agora, se paga metade no fundamento global também. Vocês Poxa, muito disso, bom saber. Como pode melhorar, gente? Como pode melhorar? Porque daí vai contar uma coisa que você falou dessa parte de contribuição da parte financeira, Fábio. Eu estava arrumando as coisas, aquele faxinão de final do ano da vida, né? Que a gente faz agora. Sim. Eu fui arrumar as coisas e no final do ano passado eu fazia a vela aromatizadora, eu faço doce, essas coisas. Eu achei um monte de vela. Eu falei, quer saber? Faxinão também, eu vou pôr tudo para vender, porque tá aqui pagando meu fundamento, tá tudo aqui. Aí eu fiz várias energias ontem, até minha filha ficou brincando de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Coloquei uns 3 puxões aí para fazer em cima, e ela brincando do jeito criança de ser, mas é muito mais sábio do que nós, né? Eu acredito fielmente na energia da criança. E coloquei tudo à venda, então eu sei que tá tudo assim, fluindo. O que mais é possível para acontecer para as coisas fluírem? Posso até falar uma coisa, já que você falou de criança agora? Sim. Não vamos só mudando assim a energia de serem mais sábias que nós, não seria bem isso, mas elas têm menos pontos de vista do que nós.
elas ainda estão naquele espaço de pedir e receber, sabe? Onde a gente já foi crescendo e foi vendo que não é bem assim, que A depende de B, que B depende de C, e assim vai. E eles não estão ainda nesse espaço, quer dizer, e que contribuição e como isso muda o jeito, a paternidade, a maternidade como um todo, assim, a educação de filhos, onde a gente não tem que ser responsável por eles, mas sim aprender com eles e receber deles também. Quer dizer, a gente responde por eles até a ter idade nessa realidade, mas o saber intuitivo, o convite que eles são para a gente ser isso também, inclusive para criar dinheiro. Eu comecei, depois que eu soube disso, por exemplo, incluir a minha filha também, pedir contribuição dela para as criações de dinheiro, para as coisas que ela queria. Entre dizer sim e não, dizer, ok, o que você pode contribuir para eu criar esse dinheiro, por exemplo, para que esse dinheiro venha para nós. Às vezes é energético, não quer dizer que ela vai trabalhar comigo, que ela vai ter que fazer alguma coisa. Né? Enfim, olha que lindo que você trouxe já uma ilustração, assim, de como ela já fazendo isso aí. E sobre puxões, tem alguns lá no YouTube que a gente fez o ano passado, ou esse ano, ó, já estou em 2020 também. Como pode melhorar? Uns que a gente fez esse ano, assim, que eu recomendo vocês não ouvirem de novo, porque pode ser muito perigoso. Eu aqui percebendo tudo isso, 5 minutos antes do Zoom, resolvi ligar para uma gráfica que fechava em 10 minutos e fez a impressão do material para uma classe e, enfim, acho que me assusto com a facilidade que existe. Pois é, Patrícia. Gente, vou nessa. Agradeço, Fábio e todos. Gratidão. E daqui a pouco lembra que, né, tem a ESC Global com o Dr. Dan Here, onde você simplesmente deita, recebe e faça perguntas para ser mais dessa energia, que é uma das energias assim que síntese energética da comunhão. É aquele espaço onde a gente percebe que não há separação entre nós de forma alguma e as moléculas de consciência do planeta inteiro. O que a gente pode incluir nesse espaço? Então, só para preparar para daqui uns 15 minutinhos que vai começar, né? E o que mais, gente? Que mais, Rê? Que mais, Vivi? Que mais, Olha Marcelo? só vou contribuir aqui um pouquinho dizendo que a gente percebeu, eu e o Fábio, a energia dessa classe, quando o Fábio estava aqui em São Paulo em agosto, que ele veio dar uns workshops, a gente criou uma classe de barras juntos que foi muito divertida. E olha, o que eu tenho para contribuir com vocês? Eu já fiz 3 fundamentos e eu escolho todo ano mais. E assim, eu tô num lugar, gente, que de verdade eu escolhi sair completamente da realidade previsível. E a escolha desse fundamento no início de 2020 é assim, para mim é um presente tão grande, é poder criar o melhor ano da minha vida até agora. Sabe, essa é a minha escolha. O ano mais fantástico, com coisas que eu nem imagino e muito além dessa realidade, né? E o privilégio da gente poder ter essas facilitações do Fábio, que está vindo de uma, né, de altas classes incríveis na Austrália, com o Dan, com o Gary, com todo mundo do Access. A gente estava lá com o Harris, agora o Fábio traduzindo, trabalhando energeticamente na classe. Então, essa energia e muito mais que a gente nem imagina, ela vai estar toda disponível para a gente, né? Então, é um presente assim, a gente poder mergulhar 4 dias, sabe? Como pode melhorar? Como pode melhorar mesmo, assim, uau, e é bem isso mesmo, sabe, a escolha de ser mais essa energia, de levar mais essa energia, compartilhar mais dessa energia e quebrar toda a separação, que a separação é um artifício dessa realidade, algo que não é real. Quando a gente reconhece isso, a gente funciona a partir de um espaço totalmente novo. E que convite isso pode ser para nós? Ok, então? Vamos lá nos preparar para ver a ESC Global. Eu vou deixar o link dessa gravação aqui depois no YouTube. Vou botar lá no grupo também, se vocês souberem de alguém que está na pergunta, de repente, que contribuição isso pode ser. E qualquer pergunta que surgir, conversem com a Renata, conversem comigo direto também. E vamos
Vamos sobrecriar essa realidade de uma maneira mágica, incrível e totalmente inclusiva. Ok? Ok, Vivi? Gratidão, Combinado. então. Gratidão, Rê, Combinado. gratidão, Fábio, gratidão a todos. Nos vemos em breve. E desde já, que a nossa virada seja o que mais é possível para todos os anos que vão vir pela nossa vida. Super mágico. Uma virada Beijo, de gente. escolhas e mágica. Super. Eu já fiz várias escolhas e vão ser sensacionais. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Gratidão. Beijo.